Mas, Sérgio, antes da gente passar aqui para o Eliakim, nós temos aí um teminha para o Eliakim, eu queria só pedir para você avançar um pouco mais em algumas das coisas que a gente já conversou. Existe, me parece, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição que tentou mudar muito dessas coisas, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente está encontrando hoje uma nova população que tem um caráter de minoria, até muito, para a situação atual, até muito mais evidente do que os negros e outros grupos que já têm se organizado, que é a questão dos novos migrantes, dos refugiados. Como é que você está vendo essa situação hoje? Essa resposta exigiria, por exemplo, um curso de direito constitucional, mas eu vou tentar responder considerando a, aspas, Constituição passada para chegar a esta, aspas, Constituição Cidadã de 88. Para os mais jovens, talvez não assimilem, mas antes da Constituição de 1988, nós tínhamos uma... conhecido são atos institucionais. O famoso, por exemplo, que se conhece é o tal do AI-5, é da ditadura, entendeu? Então, vamos partir daí, como, aspas, um nariz de cera. Essa Constituição, quem tiver curiosidade, pode verificar que é o seguinte, praticamente de capa a capa, essa Constituição revogada, que vigorou no tempo da ditadura, preocupava-se em estruturar o Estado. E que Estado? O Estado brasileiro. Mas sob influências, por exemplo, desses decretos-leis que eu acabei de lê-los. Mas a preocupação era tanta que, se não me falha a memória, me parece que 153 artigos era só para falar do Estado. Ou seja, era filtro, barreira, complicador, aspas, a dar com pau, fecho aspas. Pois naquela época, aspas, a polícia, aspas, baixava o cacete, fecho aspas, sem qualquer melindre. Então, aquilo era uma garantia. Aquilo era um passaporte para matar, roubar e destruir a honra de quem quer que seja. Basicamente isso. Então, quem tiver curiosidade vai verificar. Mas chegou um ponto que não era mais possível. O mundo todo estava vendo o que o Brasil, aspas, aprontava com o povo brasileiro, fecho aspas. Então, praticamente, obrigaram o Brasil, eu digo a ONU, falou, Brasil, vocês estão desmoralizados, vocês exploram os povos, vocês são hipócritas, vocês precisam mudar a estrutura política. Vocês têm que fazer outra Constituição. Mas aquele resquício de inobservância das honras alheias permanece até hoje. Pois muito bem, foram fazer uma Constituição. Aí demorou, debateu. Aí chegou essa Constituição que é chamada de Cidadã, de 1988, que vai fazer acho que 29 anos ou 30 anos, uma coisa assim. E ela é cheia de emendas. E o que é emendas? É, aspas, acochambro. É coisa que foi feito a toque de caixas por conveniências e oportunidades das minorias autoritárias. Então é assim. Essa Constituição, eu já falei,
ela vem dizendo, já no preâmbulo, que tem que sob a proteção, nós, os representantes, eu faço aspas, nós, os representantes do povo brasileiro, invocamos a proteção de Deus para promulgar essa... Eu não creio. Eu creio em Deus. Eu creio no meu Deus e creio que quem crê no Deus, o meu Deus saúda o seu Deus também. Mas não desses supostos representantes do povo brasileiro. Então vem lá. Onde você diz que tem caridade, fraternidade, honrar pai e mãe, etc. Não existe nada disso. Mas, como o papel aceita tudo, é papel. Vamos ao papel. Apenas como exemplos. Como instrumentos constitucionais protetivos das minorias. Diz o artigo 1º, inciso 3º. Por isso que eu confundi aquela hora o versículo bíblico com incisos, entende? A gente faz até uma conexão. Fala sobre a dignidade da pessoa humana. O artigo 4º, ele fala sobre o racismo. O artigo 5º, ele fala da consciência e de crença. O artigo 5º, inciso 10, fala especificamente da honra. Protege-se a honra de quem quer que seja, da minoria ou não. Porque até mesmo aquele que comete algum delito, ele vai pagar a pena, por exemplo, mas com honra. Ele não pode ser jogado num campo de extermínio. Ele não deixou de ser humano. E aqui acontece um fenômeno que o Poder Judiciário, frisa-se, o Poder Judiciário, ele manda prender e colocar nesse campo de extermínio qualquer uma pessoa com base em papel só. Ele não chama o homem ou a mulher para um interrogatório apropriado. Então, a polícia, ela produz uma papelada, manda para o Ministério Público, que, vamos dizer, é a instituição que ainda goza de alguma credibilidade. De boa fé, o promotor pega aquele papel, aí manda para o juiz manda prender. Aí pergunta, onde é que está a honra dessa pessoa? O que é? Ela não passa de um objeto, de papel. Depois de algum tempo que vai conhecer e tal, mas o estrago está feito. A honra, aspas, está desonrada. Então, artigo 5º, inciso 10, fala especificamente que quer proteger a honra. E a OAB? Porque esse sistema justiça, que é Poder Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Polícia, Secretaria de Segurança Pública, nós fazemos parte desse sistema. E esse sistema é um sistema fracassado. Então nós temos que compreender que todos nós que fazemos parte desse sistema temos responsabilidade para corrigi-lo. Mas para isso tem que ter comunicação entre as instituições. Tem que ter, chama-se dialética, para saber onde é que estamos errando. E a Ordem dos Advogados do Brasil não pode ser omissa nisso. De forma nenhuma. Em sendo omissa, ela estará também sendo criminosa. Então, veja, a Ordem precisa estar sempre vigilante. Sempre vigilante. E quem fizer parte da Ordem dos Advogados do Brasil não pode usar o cargo a pretexto de politicagem. Nós somos quase 800 mil advogados para cuidar desse sistema que está, vamos dizer assim, em bancarrota. Então, temos que separar em todas as instituições o joio do trigo. Isso não é só no quintal do vizinho. Todos nós temos responsabilidade. Todos. Então, inciso 10, a honra. E o artigo 5º, 77, temos o habeas corpus. Esse habeas corpus, ele pode ser manejado por qualquer um de nós, sendo ou não advogado, tendo ou não formação jurídica. Qualquer um do povo pode impetrar, pedir esta ordem de habeas corpus. Mas o que isso consiste?
quando nós verificamos abuso de autoridade, abuso, qualquer autoridade, qualquer integrante do Estado que cometa abuso, nós podemos entrar com o habeas corpus para corrigir. E qualquer um pode fazer. Até num papel de pão, como diz. Qualquer um. Ah, mas eu não sei escrever. Pode até ter o habeas corpus verbal ou por impressão digital. Arrogo, chama assinatura arrogo. É um instrumento maravilhoso, que é pouco utilizado. E quando é utilizado, os tribunais superiores falam, não pode, não pode. Criam uma série de problemas. Mas, na verdade, quem está cometendo o abuso é quem rejeita isso. Porque é obrigação do integrante do Estado ou do governo verificar. No mínimo, verificar. Não fechar os olhos. Eu tenho muito trabalho. Nossa, tenho 30 mil casos aqui. O senhor quer que eu pare aqui para ver o seu? É o que acontece. Então, a sociedade, a minoria tem que fazer o quê? Tem que insistir. Tem que dialogar, senão não. É o artigo 5º, na cabeça, ou caput, que fala, a igualdade. Todos nós somos iguais. A Constituição diz, a vida. Mas isso aqui é uma meia-verdade, viu? Eu vou provar. A Constituição diz que todos nós somos iguais, certo? Eu convido qualquer um a ir, por exemplo, de madrugada ali para o lado, eu não sei se parou agora, ali no Lago São Francisco, de frente à Secretaria de Segurança Pública, de frente à Faculdade de Direito e do lado do Procuradoria-Geral de Justiça, o descarte de negros do Haiti, por exemplo. Eles botam dentro de um ônibus, viajam dias, aspas, vomitam todos eles lá com uma malinha e acabou. Onde é que está a igualdade? A polícia chega, às vezes, tem muitos policiais que aproveitam dessa situação, refugiados, sei lá em que circunstância, para tomar dinheiro desse pessoal. Eu tive, por exemplo, o caso de uns bolivianos aí que foram acusados de assassinato. Pois eu fiz a defesa dos 3 bolivianos e invoquei uma passagem bíblica quando Nabucodonosor colocou os 3 jovens na fornalha. Que igualdade, né? Dinheiro, querendo dinheiro. É cultural. Então, se a gente não reagir, vai ficar assim. Aí não tem cor. É qualquer um que estiver na mão desses criminosos. Então, nós temos que reagir. Mas, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, foi tudo provado. E eles estão livres, graças a Deus. E tem o artigo 37 da mesma Constituição que fala da administração pública. O que eu estou falando resume tudo na administração pública. Todos eles têm responsabilidade. E temos aqui, só para esclarecer, o artigo... Que desgraça, viu? Que Deus tenha misericórdia, né? O artigo 215. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, teoricamente, tudo bem. Mas eu quero ver você fazer e olha o que acontece. Às vezes infiltram pessoas do mal para descaracterizar um movimento. Coloca a gente agitadora lá, solta a bomba, mata. Aí fala, tá vendo? Esse pessoal não tem condição de fazer manifestação. Vou baixar o pau desses caras. E acabou. Semana passada eu participei de um evento que tinha autoridades alemãs que elas estavam querendo fazer um estudo sobre o Brasil, que estava rolando aqui. Pois eu usei essa expressão baixar o cacete e o tradutor não sabia. E eles pararam esse seminário maravilhoso para entender o que era baixar o cacete. Qual é o alcance dessa expressão? Até que ponto ela é... E eles não entendiam o que é baixar o cacete.
queriam saber, tiveram que falar o que era, eles não alcançavam o que era. Aí me perguntaram, falaram, olha, é dar porrada. Ah, no seu país tem isso também, que eu já vi. Ah, tem, mas não é. Queriam saber. Aí parece que adotaram essa expressão. Agora está sendo objeto de estudo. Baixar o cacete. Você vê? É uma expressão. E aconteceu. Tem a família. Por exemplo, a família, ela é, aspas, protegida pelo Estado, tem prioridades. Criança, adolescente, jovem, idoso, índio. Então, a nossa Constituição também vai além. Ela dá uma soberania ao povo, a nós. Quando que ela dá isso? Vocês sabem que, aspas, é pelo voto, né? A Constituição, no artigo 14, ela diz da soberania popular, que é o tribunal do júri. É ali onde o povão, aspas, o povão, vai decidir a vida da pessoa. É nesse momento. Mas tem um outro problema também no tribunal do júri. O tribunal do júri, como são pessoas leigas, e não é culpa delas, às vezes eles ficam impressionados com o juiz, com o promotor, começam a fazer 1, 2, 3 juros, aspas, pega amizade, acabam ficando influenciados. Ah, eu vou ser um bajulador desse promotor, vai que eu preciso aí. Quero fazer amizade com ele. Que se lasque esse cara. Às vezes acontece isso. O juiz, oi, doutor, tudo bem? Sou amigo do juiz, hein? Quer dizer, essa soberania, ela é mal utilizada. Mas por influência, de aspas, de certas autoridades. Eles gritam, esbravejam. Aí a soberania popular fica esvaziada por influência. Mas a maioria procura desvincular. Então nós estamos na Constituição Federal agora com uma nova perspectiva, que chama-se a cultura da paz. Aspas, é uma nova pegada, é uma pegada moderna, que foi instituída na Constituição Federal também de 88, mas quem rege é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, por meio de uma resolução de número 125, Cultura da Paz, /10. Então, o que significa isso? Significa, basicamente, que todos nós, temos de ter empoderamento dos nossos problemas. Nós temos que ter visão, chama-se prospectiva. É daqui para frente, não é, aspas, caçar petróleo, Petrobras, nada disso. Esse negócio de Lava Jato, isso aí é outra história. A visão prospectiva é daqui para frente. E validar os sentimentos das pessoas, ou seja, a honra das pessoas. Então, a nossa Constituição Federal, por meio do CNJ, implantou, agora no Brasil todo, chama-se Sejusques, os Tribunais de Justiça. Mas isso aí tem uma questão séria. É uma soberania popular também. Nós é que, aspas, resolvemos os problemas. Claro que com a ajuda dos advogados e tudo mais. Mas existe uma cultura, aspas, dos juízes, que fala, eu fiz concurso para decidir. Eu não faço acordo com ninguém. É um ignorante. Ele não entende. Não quer estudar também. Muitos advogados também, promotores e delegados também. Então, esse evento aqui já está dando esses subsídios. É mudar. Para que eu vou deixar um camarada decidir minha vida se eu mesmo não consigo? E piora ele. Ele vai meter a caneta, acabou. E voltando no evento, infelizmente, foi a semana passada ou retrasada, eu estive também num importante congresso de direitos humanos sobre manifestação e tudo mais, aspas, um ministro da alta corte, aspas, dizia, porque a justiça é uma linha de produção. Um aperta o parafuso aqui, o outro aperta acolá, eu também aperto aqui e acabou. Então, eu e a minha turma não sabemos o que fazer. Então, chegou a minha vez, eu fui arguir, falei, eu vou lhe dar a resposta. O que o senhor tem que fazer? O senhor se prepara, e se o senhor tiver dúvidas naquilo que eu vou falar, o senhor contrate um matemático. No ano de 2040, o senhor pode preparar um lugar na cadeia, eu, o seu filho, o seu neto, o bisneto, todos nós. Porque na proporção que a justiça manda encarcerar as pessoas,
Vai chegar nessa época, se ele estiver vivo ou eu estiver vivo, ele vai ter um lugar ali. Então, gerou uma perplexidade muito grande e uma diretora do Ministério da Justiça me corrigiu. Falou, olha, doutor, o senhor falou que é no ano de 2040 que pode acontecer isso. Eu quero corrigir, é no ano de 2050, viu? No mais, eu acompanho em totum o que o senhor falou. E o ministro ficou com a cara no chão. Então eu falei, onde que está o artigo 5º, direito à vida, à igualdade? Para eles não é nada. Então é uma minoria autoritária. Quer que a minoria, que não é autoritária, aspas, usando uma linguagem na rama, vá para a vala, que não quer dizer nada. Esta minoria vai dar lucro para o Estado? Não. Ela é útil? Não. Então, o Estado também não vai fazer nada. É assim que a concepção. Cultura utilitarista. Quer mais um exemplo? Fetos, anencéfalos, crianças que nascem com alguma deformação, não tem utilidade. Vamos descartar. Vamos aprovar aí a lei que interrompe a gravidez. Eu respeito quem assim procede, mas aí também é uma reflexão. Será que o embrião não tem a sua honra também? Até que ponto, né, a gente pode mandar? É a minoria. Quem é que vai defender o embrião? Eu fui fazer essa defesa no Supremo Tribunal Federal. Quantos obstáculos, viu? Quantos obstáculos. É uma cultura da morte que nós temos no Brasil. Só que é velada. Minoria. E a Constituição, lá pelo artigo 37, parágrafo 6º, esse é importante, que a administração pública responsabiliza aqueles agentes públicos que causaram danos a gente. Então nós temos que acionar para tentar reparar o dano. Entende? É reparação de danos. O pessoal tímido, não sabe nem o que é isso. Tem que acionar. Se um agente público ou alguém que presta direto ou indiretamente serviço público causar danos, tem que reparar. Veja, por exemplo, essa questão apenas pedagogicamente falando. Não vou me ater aqui. A questão de escravidão do Brasil. O Brasil tem que reparar o dano. Aí vai falar, mas tem cotas, não tem cotas. Não importa. O que importa é a capacidade da pessoa. Não interessa se é preto, branco, azul, amarelo. Ela tem que ter capacidade, mas tem que fazer uma reparação. Entende? Não é desse jeito. Isso já foi, são águas passadas. Não, não é água. Não é bem assim. Então, nós temos a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, administração pública, reparação de danos, e temos a improbidade administrativa também, de quem faz parte. Mas também, especificamente, isso tem que ser mudado, mas tem especificamente uma lei, 4.898, de 1965, em plena ditadura militar. Tem uma lei contra o abuso de autoridade. É minoria autoritária. Abuso de autoridade tem que ser acionado. De maneira que quem pretender um cargo, por exemplo, no Estado, como aqui me parece que foi o José Mário que expôs na primeira rodada, eu compreendi uma coisa. Falou que tem pessoas que só cuidam de si. Egocêntrico. Não serve para cuidar do público. Às vezes há uma descompensação. Ou cuida muito bem do público e deixa a vida privada. Enfim, não tem aquele perfil. O ideal seria, pela minha compreensão, que ele disse, é a pessoa equilibrar. Se sentir dentro daquele perfil de cuidar do próximo, de amar o próximo e se sentir feliz. Tem até jogador de futebol que fala, olha, eu adoro jogar bola. E, por um acaso, eu tenho muita grana. Eu adoro. Veja só que tem que, mais ou menos assim. Eu gosto de fazer isso. Por exemplo, eu gosto
de atuar no tribunal do júri. Mas por quê? Para quebrar este paradigma de ser bajuladores de autoridade. É dar efetividade à soberania popular. Eu tive um júri recentemente em que, questão familiar, crise matrimonial, em que uma pessoa, no caso, o homem esfaqueou a família inteira. É uma coisa gravíssima. Não existia prova contrária. Aquilo aconteceu, a ponto das vísceras de um dos filhos cair. Bom, o que fazer numa situação dessa? É crime contra a vida e tal, foi para o júri. Aí eu procurei saber das razões, enfim. A mulher dizia que queria voltar, ele também. Tudo bem. Qual foi a tese que a defesa apresentou? Foi uma tese baseada em 2 obras do Papa Francisco, Laudato Si e Amoris Laetitia. E o que Laudato Si tem a ver com o júri? Porque todos nós somos uma unidade. Não interessa de que cor, de que forma. Nós fazemos parte de uma coisa só, de uma unidade. Tanto faz você estar lá na Rússia, ou em São Miguel Paulista, ou no Capão, não interessa. Nós é que às vezes achamos que nós somos o cara. Eu sou a cara. Não é. Nós todos vamos caminhar do pó ao pó. Há uma espiritualidade, há uma mística nesse trabalho que ele fez. Então, a tese também foi do perdão e da clemência. Você fala isso porque não é você. Não. Ele vai pagar o que ele fez, mas os jurados têm que entender que existe essa possibilidade. Ele perdoar o próximo é como se ele estivesse perdoando ele. Vai falar aqui, quem é que não tem pecado aqui? Quem de nós? Então, o que aconteceu? Eu baseei a tese nessas 2 obras, além da parte técnica. E, para minha surpresa, depois eu fui lá 2 dias depois, alguns jurados acompanharam totalmente a tese da clemência e do perdão. Olha, é um avanço. E olha que um promotor combativo ali e tal, divergiram. Pedi para desclassificar a tentativa de homicídio para uma lesão corporal. Tudo isso é muito grave, porque é família. E parece que eles ficaram sensibilizados. Quer dizer, este anseio de honra, esta mudança para um mundo novo, são sementinhas que a gente tem que jogar. Agora, como diz a palavra, tem um solo pedregoso, tem um fértil, tem aquele espinhoso. Mas seja lá como for, qualquer parte do globo terrestre onde tiver ser humano, ele é susceptível da graça do Criador, de Deus Pai Todo-Poderoso. Pode ser quem for. Tanto é verdade que eu me recordo, eu não sei se vocês conhecem, mas eu imagino que sim. Um camarada, olha só, como se eu fosse íntimo dele, um tal de Voltaire. Vocês já escutaram falar em Voltaire, né? Fala, esse modelo econômico, não sei o quê, não importa, passou pelo cara. E diziam que o cara era ateu. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Ele escreveu, chama-se A Prece de Voltaire, quando ele estava já pressentindo que a irmã morte, como dizia São Francisco, estava chegando. Qual foi a conclusão? Eu até recomendo. Leiam A Prece de Voltaire. Ele descreve nós, os seres humanos, assim, minuciosamente. Todos os nossos anseios de honra, as desonras, as tristezas, as angústias. Mas lá pelo final, ele fala, meu Deus, como eu fui tolo. Eu fui muito prepotente. Para quê? Mas para quê? Eu gastei parte da minha vida com futilidades. Pediu perdão e quis ser recebido no reino. É claro que depois, eventualmente, se tiver que pagar alguma coisa. Mas reconheceu. Reconheceu. Outra situação também
que faz parte da minoria e também tem a ver com a Constituição, foi também prece das pessoas que foram levadas à câmara de gás no tempo de Hitler. Já assim, na câmara de gás, que dizia, Deus, o quê? Prece maravilhosa. Que pede também perdão para aquelas pessoas que estão fazendo isso. Mas isso tem a ver o quê? Com a minoria. Por exemplo, Hitler teve uma ideia. Uma ideia desgraçada, né? Diabólica. Mas essa ideia que ele implantou foi acolhida por algumas pessoas. A pessoa falou, olha, Hitler, você está ficando louco, rapaz. Eu não vou fazer isso aí, eu vou te matar. A pessoa poderia até falar um palavrão para ele. Olha só. Ele é bajulador. Opa, eu sou amigo do cara aqui, vou matar mesmo. O cara nem sabe por quê. Olha a proporção que a gente poderia ter evitado. A mortandade. Ideia. Por exemplo, este seminário aqui, proposta para um mundo novo e tudo, é uma ideia. Mas é uma ideia de vida. Não é uma ideia de morte. Uma outra perspectiva. Isso está em Atos dos Apóstolos. Quando Filipe estava fazendo uma caminhada, ele viu um negro eunuco, me parece, mas ele era alto funcionário de etíope, né? Ele, na carruagem, ofereceu carona a Filipe. E estava lendo um texto de Isaías. E lá pelas tantas ele falou para o filho, pô, mas você precisa me ajudar aqui, como é que eu vou interpretar isso, ler se eu não tenho alguém para me ensinar? Minoria, mas humilde. Isso é prova de inteligência. Negro. O que ajudou Jesus a carregar a cruz também? Negro. Oh, chama o cara. O cara carregou, segurou a onda. Minoria. Mas isso transcende o que eu estou falando aqui. Isso não pode estar impregnado na Constituição Federal do Brasil. Nós é que temos que dar efetivação a esses direitos. Não precisa mais de leis. Por um acaso eu vi que nós temos, pelo menos, acho que 16 mil leis. Quem é que vai conhecer isso tudo? Não dá. Não dá. O camarada falou, pô, ninguém é dado desconhecer a lei. Pô, ninguém é autossuficiente no direito. Não é verdade? Então, Borba, a Constituição está aí, está para ser exercitada.